uma forma muito rápida, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Espíndola, fui formado aqui nas categorias de base do Curitiba, sou natural de Joinville. Quando eu tinha 11 anos, eu fui aprovado no Paraná. Minha mãe começou a chorar, não deixou eu vir para cá, graças a Deus que ela não deixou, ia morar na casa da minha tia. Depois, com 14 anos, no final do ano, eu fiz uma avaliação no Curitiba, fui aprovado, no Curitiba fiquei 4 anos, fui para o Joinville, me profissionalizei, joguei em 10 clubes profissionais e há 6 anos atrás fundei a Life Academy, ali na pré-temporada de 2018, a primeira pré-temporada, e em fevereiro de 2019 nós começamos a Life Academy e temos tido essa honra, esse privilégio de poder acompanhar muitos de vocês nessa jornada do futebol. Então, antes de eu começar a minha palestra, eu quero fazer 2 acordos contigo. O primeiro deles é a teoria do mosaico. Talvez eu vou falar algumas coisas aqui para ti, e nesse momento que eu falar, não façam sentido. Assim como um mosaico. Se você pegar um quadradinho dessa imagem gigantesca aqui do estádio do Borussia Dortmund, não fará sentido. Mas se você juntar todas essas peças, no final vai fazer sentido. Então, o primeiro acordo que eu queria fazer contigo é esse. Talvez eu possa falar alguma coisa e você, acho que não é assim não. Mas talvez no final possa fazer sentido. E se não fizer, não tem problema, amassa, joga fora e seguimos a nossa vida. A segunda conversa que eu quero, segundo acordo que eu quero fazer contigo, é que você não leve para o lado pessoal. Esse conteúdo que eu tenho falado aqui, eu já estou falando ele há muito tempo. Desde 2021, desde 2022, grande parte do conteúdo que eu vou explorar aqui hoje. Então não leve para o lado pessoal. A primeira coisa que a gente precisa se atentar, e eu falo cada vez mais isso, Ticão falou um pouco também, é sobre a realidade do futebol brasileiro. Existem muitos e muitos que ainda acreditam que o futebol brasileiro é só isso aqui. Ou a realidade deles. O Neymar Júnior, o Vinícius Júnior, o Hendrick, e muitos acreditam que é só isso que acontece. Já tenho falado isso há bastante tempo, mas eu trouxe alguns conteúdos novos, muito, muito, muito interessantes, e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro relatório, esse já é antigo, de 2016, CBF aponta que 96% dos atletas ganham menos do que R$5.000. 1,5% vira profissional e 96% faz parte da minha realidade, que joguei em 10 clubes pequenos, da realidade do professor Gustavo, que falou aqui agora, e 4% faz parte da realidade do Ticão. Essa é a realidade. Olha que interessante essa pesquisa feita pela Revista Brasileira de Ciência do Esportes. A probabilidade de uma criança se tornar um profissional dos gramados é de apenas 1%. É o que aponta o artigo Jogadores de Futebol no Brasil, publicado em 2011 pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Passando por esse funil, outro gargalo. Segundo os dados mais recentes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em 2016, mais de 80% dos atletas assalariados recebem até R$1.000. Lógico, defasado, né, devido ao tempo. Essa aqui é a grande realidade do futebol brasileiro. E esse aqui é um estudo novo, muito interessante, que a Folha de São Paulo fez. Eles acompanharam durante 14 anos todos os atletas da Taça São Paulo de 2010. Olha que trabalho exemplar. Eles acompanharam todos os 1.925 jovens que disputaram em 2010 a Taça São Paulo. A maioria, 1.533, não atingiu o valor de mercado da Série D, ou precisou deixar o esporte. Aí teve um lá que foi juiz do futebol, outro que foi policial militar, outro morreu atropelado, outro tem PhD nos Estados Unidos, outro é gestor de multinacional, outro é condenado por homicídio. É interessante a gente analisar que, primeiro, de todas aquelas crianças, adolescentes e jovens,
São poucos que chegam até o sub-20 de um clube profissional, concorda comigo? Desses clubes profissionais que têm categoria sub-20, muitos poucos clubes no Brasil disputam a Taça São Paulo. Já é um funil ainda menor. E aí, olha que interessante. 0,3% das estrelas do futebol são estrelas do futebol, que estavam lá. Casimiro, Alisson Becker, Lucas, entre outros. 6 jogadores, 0,3 também, tem um valor igual do que a média de um time das principais ligas europeias. 0,9% tem valor igual ou maior do que a média de um jogador dos 5 maiores times da Série A do brasileiro. 1,2% valor igual ou maior do que a média de um jogador da Série A do Campeonato Brasileiro. 5,4% valor de um jogador da Série B. 14,5% valor de um jogador médio da Série D. 40,7% valor de mercado menor do que a média da Série D. Após a Copinha, 36,9% nunca jogou futebol profissional. Eu introduzo essa minha palestra abordando sobre esse tema, porque eu ouço às vezes os atletas falando, ou os pais falando, nossa, realmente não, eu sei que é difícil, né? Eu sei que nem todo mundo é o Neymar. Não é difícil, é muito difícil. O funil, ele é muito estreito, ele é muito apertadinho. É uma jornada, é uma maratona gigantesca até chegar onde poucos chegam ao altíssimo nível, poucos ao nível alto, e a grande maioria fica perambulando por clubes pequenos, como foi a minha realidade. Joguei, acredito, quase 80 jogos como profissional, nessa realidade. E o meu primeiro objetivo era exatamente isso que está acontecendo. O espanto. A realidade. O choque de realidade. Porque muitos pais cometem loucuras. É comum ouvirmos a frase, estou investindo no meu filho. Que investimento arriscado, hein? Meu Deus. Jogar no Tigrinho acho que é melhor. Não faça isso. Flávio pode dar uma dica aí, pessoal. Cadê o Flávio? Isso é uma piada interna da viagem para a Espanha. Olha que interessante. Tá. Oi. Acho que não rolou. Esse aqui é muito interessante, é a Associação Mundial de Jogadores de Futebol Profissional. É um site inglês. E segundo o estudo feito por esse sindicato, 39% dos ex-jogadores sofrem com depressão, 32% com alcoolismo, porque vive aquele ápice, estádio, televisão, muito dinheiro, muita fama, todo mundo me conhece, passa 2, 3, 4, 5 anos, ninguém lembra mais, dependendo do nível do atleta. 67% dos jogadores não sabem o que farão quando pararem de jogar. E um outro estudo que eu ouvi alguns anos atrás, que eu acredito nele, eu não lembro a fonte, mais de 50% dos atletas profissionais de futebol, ou, aliás, não só do futebol, 2 anos após terminarem a carreira, ou estão quebrados financeiramente, ou estão em depressão, ou estão divorciados. Isso é muito sério, gente. Muito sério. E essa é uma realidade que você, jovem que está aqui, você precisa saber disso. Para se preparar, você precisa saber em qual estrada você está entrando, em qual profissão você está entrando, porque na maioria das profissões que existem, os jovens têm mais ciência. Quero passar na Federal do Paraná em medicina, X por vaga.
Quero, sei lá, passar no concurso público federal, Y vagas. Mas, infelizmente, a maioria dos nossos jovens olha para o Vini Júnior, para o Neymar, para o Hendrick e vive no conto de fadas. Amanhã eu vou acordar e vou estar no Real Madrid. Gente, E aí acha que ser jogador é postar foto com versículo e com funk. Acho que é isso. Eu recebi um contato esses dias de um jovem, 19 anos já. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez quando ele perguntou da pré-temporada? Vai ter fotógrafo? Eu fiz uma pergunta para os professores e falei assim, já fiz algumas vezes essas perguntas nas nossas reuniões de segunda, quando o André falou. O que vocês acham que os nossos atletas querem? Querem se sentir jogadores. 5% quer ser jogador. 90, 95 quer se sentir jogador. E acha que dormindo tarde, acha que não lendo livro, acha que não estudando, não cuidando do cognitivo, ficando madrugada na internet, no celular. Às vezes eu vejo os meninos chegando para o treino assim, 15, 16 anos. Mas a fotinha no Instagram, atleta. Não vai ser não vai. Mas a minha conversa em especial nessa noite, é com os pais. Nós estamos vivendo uma loucura total, uma insanidade. Muitas vezes, principalmente na iniciação de atletas, mas não só na iniciação de atletas, como também em categorias mais velhas. Em alguns casos, essa loucura, insanidade, é por ingenuidade, por falta de conhecimento, por orgulho ou por influências erradas. Nós temos 2 acordos, não temos? Quem pode me refrescar a memória do primeiro? Teoria do mosaico. E o segundo? Pronto. E existem 4 níveis de consciência. O primeiro é o inconsciente incompetente. Eu não sei que eu não sei. O segundo é o consciente incompetente. Eu sei que eu não sei. O terceiro é o consciente competente. Eu sei e faço o que tem de ser feito. O quarto é o inconsciente competente, quando você sabe o que tem que ser feito e você faz sem saber. Andar de bicicleta. 2 anos você não sabe que você não sabe. Aí você aprende. Ou você vai, sobe na bicicleta, cai e você, sei que eu não sei. Aí você começa a aprender e você se torna um consciente competente. Você se esforça para andar de bicicleta e se esforça. E hoje, eu mesmo, sei lá quantos anos que eu não ando de bicicleta, se eu pegar uma bicicleta, eu sei andar de bicicleta. Então hoje eu quero, em primeiro lugar, te trazer consciência sobre um assunto urgente que precisa ser falado. E esse assunto não sou eu que vou falar. Eu e você, juntos, nós vamos ler e discutir sobre um artigo extraordinário que 2 jovens fizeram. Uma pesquisa. Essas 2 moças, a Karen e a Daiane, elas fizeram um estudo profundo, baseado em teses, em artigos, de 11 pesquisas no Brasil e fora, sobre a especialização esportiva precoce e suas consequências negativas. Uma revisão sistemática. Eu não gosto muito de colocar slides com muitas letras, mas como eu compartilhei com vocês, essa fala, ela é mais delas do que minha. Então eu preciso que você me acompanhe lendo aquilo que nós vamos discutir aqui hoje.
4 consequências negativas da especialização precoce: física, emocional, social e esportiva. Consequências físicas negativas. Kaique, o que é a especialização precoce? Na iniciação, é quando você pega uma criança de 6 a 8, 10, 12, 13 anos, onde ainda é uma fase saindo da infância, e você começa a tratar essa criança como um atleta profissional. Você começa a pressionar, você começa a incentivá-lo, você começa a colocar ele para treinar em tudo quanto é canto. E aí se torna a especialização precoce. E existem várias pesquisas e artigos que essas moças estudaram, que eu já via isso na prática e eu era contra. Tem alguns vídeos meus falando sobre isso, e se você me acompanha há tempo, você vai ver sobre isso. Mas aí eu comecei a ver o embasado em ciência, em artigo, em pesquisa, e eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, que loucura. Primeira, perturbação no desenvolvimento normal da criança, desgaste físico, trauma físico, obstrução de cartilagem, doenças e lesões musculoesqueléticas, limitação do desenvolvimento das habilidades motoras globais. Olha só, primeira coisa, o modelo de competição proposto para crianças deve ser outro elemento sobre o qual os professores e treinadores devem ficar atentos, pois muitas vezes as competições infantis reproduzem as competições de categoria adulta, sendo que esses tipos de competições podem afetar negativamente o desenvolvimento motor dos jovens. O excesso de atividades intensas e a sobrecarga emocional provocada pelas competições pode causar desordem no desenvolvimento normal da criança, afetando principalmente o ritmo de crescimento em altura e desenvolvimento somático funcional. Tinha um vídeo aqui, mas devido aos desafios técnicos não vai dar para passar, do Próspero Paoli. Próspero Paoli é uma das principais referências em coordenação metodológica de categorias de base no Brasil. Ele trabalhou no Corinthians, trabalhou no Vasco, hoje, não sei se ainda está, mas estava no Atlético, professor da CBF Academy. E tem um vídeo dele, de um podcast, que eu sugiro muito você assistir, todos que estão nesse canal, que é o Ciência da Bola. E ele fala assim, eu falo para os pais, eu falo para os empresários, eu falo para os treinadores, o absurdo que está acontecendo hoje, criança de 10, 11, 12 anos jogando 80 jogos por ano, 70 jogos por ano, 40 jogos por ano, enquanto a criança deveria mais treinar, e aí ele faz parênteses, de acordo com o que precisa para cada idade. Agora faz as contas comigo, 10 meses no ano, um jogo por final de semana. 4 por mês, 40 jogos no ano. Se as pessoas que entendem falam disso, estão falando. Aí a gente vê criança de 7, 8, 9, 10 anos jogando 4 jogos no final de semana. 5 jogos no final de semana. Eu conversei com um pai semana passada agora, nem sei se ele veio. Falei para ele, olha, o tema da palestra vai ser muito legal para você. Kaique, está uma loucura aqui, uma correria, nosso, o fulano, filho, 8 anos. Tem 5 jogos esse final de semana. Meu Deus. Kaique, mas o meu filho gosta. Ele não tem noção da pressão emocional que ele tem. E aí pior ainda mais, dependendo da competição que ele disputa. Pressão, pai berrando. Um pai brigando com o outro, o pai xingando o juiz, o pai xingando o adversário. Não, Kaique, meu filho gosta. Ele não sabe o que ele está fazendo, minha gente. Ele não sabe que ele está sendo pressionado, ele não sabe que ele vai desanimar do futebol, porque ele está recebendo uma agressão de competição que devia ter, nenhum adulto tem. Isso é normal. Desculpa, é comum, mas não é normal.
Os profissionais que trabalham com treinamento esportivo de crianças precisam ter o cuidado ao desenvolverem as atividades, pois dependendo de como são executadas, podem ocasionar sérios problemas físicos e afetar o desenvolvimento motor. Kaique, o que é desenvolvimento motor? É como se fosse o processador do cérebrozinho dele, a memória, RAM, ele fazendo várias atividades. Alguns anos atrás, especialização precoce era quando uma criança jogava um esporte só ou treinava em uma posição só. Hoje em dia, meu Deus, é uma loucura. E aí a gente começa a ver criança fazendo personal. Kaique, quantos anos ela tem? 18? Não, ela tem 8. Borrachinha. Agachamento com peso, 9 anos. Nada de formação, quase nada de tendão, de cartilagem, de musculatura. E a gente acha isso normal. Outras consequências negativas da especialização precoce encontradas na análise dos artigos foram a limitação dos desenvolvimentos de habilidades motoras globais e a idade motora baixa. Não dá para entrar muito a fundo nisso porque esse conteúdo é denso e a gente não tem tempo para trabalhar tanto sobre isso. No estudo encontrado, os sujeitos pesquisados, futebolistas com 10 e 11 anos, apresentaram idade motora atrasada em relação à idade biológica e desenvolvimento de habilidades motoras específicas da modalidade do futebol, também não se relacionavam com a idade motora. O que isso quer dizer? Ao invés do teu filho evoluir quando ele fica treinando 6, 7, 8 vezes na semana, quando ele fica fazendo treino de personal com 9, 10, 11, 12 anos, ele está regredindo, ele está atrasando. Isso é a ciência, não é o Kaique. Segundo os autores, mostra que especialização esportiva precoce causou efeitos negativos no desenvolvimento motor. Mostrou que submeter crianças a um treinamento baseado em especialização precoce não originou atletas de alto nível, ao contrário, prejudicou o desenvolvimento motor esportivo dessas crianças, provavelmente dificultando a posterior evolução delas no esporte. Quando você ouvir falar assim, vem cá que tem um projeto de rendimento, foge! Se o teu filho for uma criança. Porque rendimento nessa idade é brincar, se divertir, ser feliz, ser livre. Esses dias uma mãe mandou uma mensagem, não é nossa. Kaique não, nem me conhece. Oi, gostaria de informações para a passei. Então, eu gostaria de saber como é o trabalho de vocês, porque meu filho já é um atleta de rendimento. 11 anos. Que pena que ele é de rendimento. Que pena. Uma outra mãe que também não é nossa, nos encontrou pelo Instagram, e ela me mandou uma mensagem e começou a desabafar. Kaique, eu faço parte de um time X, o meu filho já está no projeto de rendimento, 11 anos. Ele treina todos os dias, e Kaique, eu não aguento mais. São 4 jogos no final de semana. E eles me falaram lá que ele tem que jogar no futsal, no sintético e no campo, porque ele precisa se preparar para o alto rendimento. Mas a ciência fala que não. A ciência fala que se ele começar a se especializar precocemente, ele não vai se tornar, ele vai ao contrário do alto rendimento. Ao contrário. Não vai caminhar. E vai ficar pior quando a gente for lá para frente. Vai ficar pior. Consequências emocionais negativas. Danos emocionais em caso de insucesso. Síndrome de saturação esportiva. Estresse. Adultização precoce. Não, esse aqui é o atleta da família. É o atleta da família, não pode ir no aniversário do amiguinho. Tem jogo. É o atleta da família, não pode ir no almoço de 80 anos da avó. Porque tem um campeonato super importante para ele. 9 anos.
tratado como um adulto. A conta vai chegar. E já está chegando. Porque ao longo desses 6 anos, a quantidade de pais e atletas que eu encontro, que falam, Kaique, eu não sei mais o que fazer, o meu filho, ele não quer mais jogar. Fala mais. Eu lembro de uma mãe, alguns anos atrás, Kaique, eu não sei o que eu faço, meu filho não tem gana, meu filho não tem vontade. 14 anos o menino. E ele está meio desanimado do futebol. Aí eu, fala mais. Poxa, eu desde pequeno acompanho, eu lembro que quando ele tinha 11 anos, eu gravava os jogos dele, mãe leiga, eu gravava os jogos dele e a gente vinha para casa e eu colocava os jogos na TV e eu falava o que ele precisava melhorar. E aí você não sabe por que ele não quer mais jogar bola. Síndrome do esgotamento mental, desgastes mentais e traumas psicológicos. Os problemas psicológicos citados pela pesquisa podem ocorrer por causa de práticas excessivas usadas pela especialização precoce. As crianças ainda não têm estado psicológico maturado o suficiente para enfrentar as exigências de um esporte que busca constantemente a vitória. Um dos maiores riscos do esporte competitivo para as crianças são as condições e fatores que exigem psicologicamente e emocionalmente delas. Entre esses fatores está o estresse. O estresse por ser causado pela expectativa irrealista dos pais e a exploração das crianças para obter vitórias em competições. Aí a criança está indo para o jogo com o pai. Hoje tem que ganhar, né? Não vai fazer aquela besteira que você fez no jogo passado. Você sabe o quanto eu estou gastando por mês com você, com o seu personal, com o Pilates, com sei lá o quê, com o treino daqui, com o treino de lá, com o treino de lá. Não vai me fazer aquela besteira. Meu Deus, 12 anos. Ele não sabe nem o que ele quer da vida. O estado psicológico dele não tem maturação suficiente nenhuma para enfrentar essa pressão. Outra consequência psicológica negativa relatada foi a síndrome de saturação esportiva. As crianças que começam muito cedo em algumas modalidades esportivas acabam desgastando-se, desiludindo-se com o esporte, ocasionando a chamada síndrome de saturação esportiva. Apatia, indiferença, aversão pelo esporte, justamente quando a prática esportiva deveria ser intensamente praticada. Quando ele chega lá, quando ele é para chegar com 14, 15 anos, que é a hora de apertar o parafuso, que é a hora de treinar todo dia, que é a hora de começar estímulos aos poucos, físicos, de força, de potência, ele não aguenta mais. Ele treinava 7, 6, 5 vezes no dia, na semana. Ele jogava 4, 5, 6 jogos no final de semana e quando chegava nas férias ele ia para uma competição fora. E pressão, e tem que ganhar, e se tratando de categoria de base já tem empresário, já tem contrato, já tem bolsa. Não vou nem entrar nesses detalhes daqueles que já sustentam os pais. Não vou nem entrar, vou falar da nossa realidade aqui no momento. Seu filho vai desistir do futebol. E a responsabilidade é sua. Em 2022, nós recebemos a presença do observador do Grêmio. E ele compartilhou algo que estava intrigando a categoria de base do Grêmio. Só 10% dos atletas sub-13 do Grêmio chegavam ao sub-17. Eles ficaram, meu Deus, o que está acontecendo? A criança com 8, 9, jogando Grenal, ginásio lotado, pressão na cabeça. Vai. E aí eles foram fazer uma pesquisa, o Grêmio fez. A maioria desistia, não era porque não tinha qualidade técnica. Consequência negativa emocional. Eu não quero isso aí para a minha vida. Meu Deus. Aí a Academia Americana de Pediatria diz que 70% das crianças que se especializam cedo desistem da modalidade por volta dos 13 anos de idade. Pode ser por conta da pressão, para sempre estarem melhorando, ou pela falta de diversão.
incluindo a falta de tempo livre para brincar. A criança não brinca mais. Não brinca. Quer ser jogador? Já viu o Cristiano Ronaldo? Eu tenho 9 anos. Eu só quero brincar de carrinho. Kaique, mas isso é normal? Não, isso não é normal. Isso é comum. Mas não é normal. Olha isso aqui. Acabou o treino. Olha lá, que delícia. 12 anos, 11 anos, 13, 11, 12, Davizão com 15, Lucas com... Que delícia, gente. Mas se um pai entendido do futebol chega lá no treino, eu andei lá do fim do mundo para vir aqui, para o meu filho ficar brincando descalço, eu vou levar ele num projeto de rendimento. Esses dias os professores fizeram várias brincadeiras e eu vibro com isso. E eles vibram, até os mais velhos vibram. Mas aí o pai entendido chega e fala, eu achei que o treino da Life era de alto nível. É de alto nível. E sabe o que é alto nível para a cidade? Brincar, se divertir, experiências motoras diferentes, às vezes no aquecimento jogar um handebol, pega-pega, pula corda, descalço, brincar. E aí você coloca alguns conceitos. Para essa idade isso é alto nível. Aí o Palmeiras começou a ver isso, criou um futebol, arrancou a grama de um campo lá no CT, aí o Ajax e também o Barcelona começaram a ver isso, levar as crianças para as praças para jogar bola, o Ajax construiu 2 campos de rua, lá no CT do Ajax. Olha o que diz aqui, ó, liberdade, improviso e autonomia, para as crianças brincarem. Calma que eu já estou acabando. Consequências sociais negativas. Terceiro problema da especialização precoce. Perda de oportunidades sociais e educacionais, viagens frequentes, competição, e vai, viaja, fica longe de casa, fica longe da família, dificuldade de se manter nos estudos. Isso tá nesse artigo também, que especialização precoce prejudica os estudos, porque treina muito mais do que deveria para a idade, e aí chega cansado para estudar, afeta a concentração. E aquilo que eu falei, criança não brinca mais, não vai na casa do amiguinho, não vai na casa do amiguinho brincar, meu Deus! Joga de manhã. Filho, vamos que o jogo é meio-dia, nem almoça, pega, passa no posto, compra um salgado e uma coca, vamos tomando, filho, vamos jogar. Ai, professor, desculpa, cheguei atrasado, eu estava em outro jogo. Acabou, professor, ele pode sair 5 minutos antes, porque a gente tem a final do sintético XYZ à noite também, meu filho é fundamental e o professor falou que eu tenho que ir. Ele não brinca mais. Há uns 5 meses atrás, a gente recebeu uma família, um casal, lá num treino experimental, criança 11 anos também. Não, foi no início do ano, lá por março. O filho fez uma experimental, e o pai... Deixa o peito. Não, porque meu filho, ele já treina aqui, ele já treina lá. Cara, olha só, eu nem perguntei. Cara, sábado a gente joga futsal, à tarde campo, domingo, isso e aquilo. Agora nas férias, Kaique, você não sabe, a gente ficou perdido lá em casa, porque a gente não sabia o que fazer, porque não tinha jogo nas férias. Meu Deus. Não tem tempo, não. E aí fica pior quando a criança é aprovada nas categorias de iniciação e a mãe se muda. Ou o pai se muda. A chance de dar problema no casamento, o filho sendo criado longe da referência masculina, sendo criado longe do afeto da mãe, do pai. Isso é o que mais acontece, minha gente.
A gente teve um atleta nosso lá, no outro CT, veio com 11 anos do Sergipe, os pais se mudaram. Na pandemia, o Paraná desativou as categorias de base, ficou um treinando com a gente, foi para o América Mineiro. Os pais se mudaram de novo. 1,5% vai virar jogador. Desse 1,5%, 5% vai ganhar mais do que R$5.000. E os pais estão vivendo uma frenesi, acabando com família, acabando com parte física da criança, emocional. E a palavra que eu mais ouço quando eu argumento com algum pai é: ele gosta, Kaique. Ele gosta porque ele não sabe o que está passando. Vamos caminhar? O excesso de treinos e competições prejudica a vida social. Essas atividades acabam diminuindo o tempo que poderia ser aproveitado com famílias e amigos. Essa falta de tempo para a realização de atividades sociais traz consequências negativas, além de favorecer o surgimento de uma síndrome de burnout. O treinamento esportivo praticado de forma intensa, precoce, causa dificuldades no aprendizado e na memorização, levando ao desinteresse pela vida escolar. Além do desinteresse na vida escolar, crianças submetidas a isso precisam realizar viagens frequentes e se afastar do convívio da família. Outras esferas sociais. Síndrome do burnout no universo esportivo é uma condição ocasionada pela exaustão de cunho físico e emocional, no qual possui associação com intensas demandas de treinos e competições. Os autores, em negrito, esses autores desses artigos aqui que essas duas meninas pesquisaram. Acho que são meninas, não sei a idade delas. Inclusive, um dos artigos publicado é de um professor que está aqui na sala, que eu vou apresentar depois ele, Danilo. Eu acho que nem ele sabe que eu tirei essa referência de um livro que ele escreveu. Os autores continuam dizendo que a obrigação da vitória, a cobrança excessiva dos pais, treinadores, as comparações feitas entre seus pares e a cobrança para executar perfeitamente as funções contribuem para o surgimento da síndrome de burnout. Tu viu como o teu amiguinho chuta bem com a direita? Tu viu como ele já cabeceia bem? Vamos treinar mais. Já treina 6 vezes na semana. Aí no sábado à tarde, o pai pega a bola e vai no campinho do condomínio, perto de casa, para ensinar passe, chute e cabeceio para o filho. Já estou terminando. Consequências esportivas negativas. Restrição de movimentos, brincadeiras, esgotamento da capacidade de rendimento. Algum de vocês aqui já viu algum coleguinha do seu amigo que quando ele tinha 10, 11, 12 anos, ele era muito bom, e depois chegou com 14, 15 anos e o Dudu não é mais o mesmo. Ele era tão bom com 11 anos. Quem já viu isso? Levanta a mão. Deixa eu ver. Tem alguns aqui. Claro, eles esticaram o elástico do menino de uma forma com 11 anos, e quando o menino se destaca com 9, 10 anos, o que todo mundo faz? Chama para jogar. É assim ou não é? O menino se destacou, o time X chamou, o time do futsal, o time disso, o time daquilo. Então, ao invés de potencializar a capacidade de rendimento, atrasa. Entre as consequências esportivas negativas citadas está o esgotamento prematuro da capacidade de rendimento e a dificuldade em alcançar o êxito esportivo no pós-puberdade. Isso significa que o atleta só consegue alcançar o êxito esportivo durante a infância, e quando chega à fase adulta, esse sucesso não ocorre novamente. Kaique, mas então, eu achei que o projeto de rendimento ia trazer rendimento no meu filho. Mas Kaique, então não tem que treinar todo dia para ter rendimento, para ir para o alto nível, para aperfeiçoar? Nessa fase aqui, ele precisa ter vivências motoras, praticar vários esportes, ter várias atividades diferentes, porque isso vai dar memória RAM, isso vai aumentar o processador, e a hora que ele precisar se especializar, que começa com 14, 15 anos, ele tem base suficiente para receber aquela carga. Kaique, mas se tudo isso que você está falando
É uma realidade. Acredito que você concorda comigo. Até porque não é baseado só no que eu acho. É baseado em muito artigo, pesquisa, Brasil afora. Mas por que deixam isso acontecer? De quem que é a culpa? E eu acredito que existem 3 fatores principais. O primeiro é a falta de conhecimento. Porque a maioria desses exemplos de pais que eu usei, eles não são maus. O pai não quer o mal da criança. Que pai aqui quer o mal da criança? O pai não quer que ele se esgote emocionalmente. O pai não quer que ele desista do futebol. O pai não quer que ele tenha consequências negativas sociais, esportivas. O pai não quer. E ele faz porque ele acha que aquilo é certo. Porque ele vê o amiguinho que começou a fazer personal e o filho foi para o Atlético, e ele acha que isso é certo. Ele acha que isso é certo porque todo mundo fica jogando 200, 300, sei lá, 1000, estou exagerando, jogos no ano, e ele acha que isso é certo. Mas a partir de hoje, você não tem mais essa desculpa. Segundo, comércio leviano. Clubes, escolas e times profissionais. Talvez você, professor, gestor de escola, coordenador, que vai ver essa minha fala, não leve por mal, porque está sendo gravado, a gente vai usar isso como conteúdo. Se tramitando em projetos e escolas, muitas vezes, a estratégia, cada um tem sua estratégia de negócio, é cobrar pouco de mensalidade para atrair os atletas e enfiar um monte de jogo para lucrar com o jogo. E lucro é bênção. E toda instituição privada tem que ter lucro, senão é ONG e ação social. Eu acredito em entrega extraordinária e lucro extraordinário. Mas quando o lucro fere os meus princípios, então, porque eu vou ganhar bastante dinheiro com taxa de jogo, eu vou enfiar um monte de jogo em criança de 4, 5 anos. Isso é crime. Ou devia ser. O clube profissional também. Só que não para ganhar com taxa de jogo. O clube profissional, na maioria dos casos, ele quer girar ali uma roleta russa para um que sobreviva a toda essa insanidade e seja vendido e ganhe dinheiro. Infelizmente, a maioria dos clubes não está nem aí. Se essa criança ela vai ter depressão, ela vai ter burnout, se essa criança ela vai desistir, ela vai ter apatia, ela vai perder afeto familiar porque está longe de casa, a maioria não está nem aí. A gente vê tanto absurdo, gente. E outra coisa absurda é a quantidade de avaliação. Meu Deus, os clubes sempre estão com um monte de menino de avaliação. Imagina a cabeça do menino de 9 anos, que ele está lá no clube, mas chegou 10 para avaliação, chegou 15 para avaliação, não dá nem tempo de trabalhar, não dá nem tempo de treinar. Eu tinha um vídeo aqui do Wilton Santana, que é um pesquisador, professor universitário, instrutor da CBF, sensacional falando sobre isso. E o terceiro, expectativas parentais. Pais que tiveram frustrações no passado, porque o seu pai, antigamente, não te deixou seguir teu sonho, porque você tinha que trabalhar. Teu pai não te apoiou, né? E aí, porque ele não te apoiou, consciente ou inconsciente, você joga as tuas frustrações no teu filho. E aí, por isso você se transforma no jogo. Muitas vezes. Por isso você briga com o treinador, com o gestor do time, quando as coisas não acontecem do teu jeito, porque o teu sonho, quando não acontece do jeito que você acha que tem que acontecer, aí você vira um leão. Precisa se tratar. Muito amor nas minhas palavras. Você precisa se tratar. Se você tem frustrações, fica nesse afã, nessa loucura de investir no teu filho,
ser tratamento. Ambições financeiras, famílias que jogam galinha dos ovos de ouro. E aí, quando vai comprar? Não, esse aqui é o jogador da família. É o jogador da família, vai comprar uma casa para o pai. Casa na praia. Meu pai falava, o jogador da família vai comprar uma BMW para o pai. Olha que incrível, amo meu pai. Amo, Carlinhos, uma figura. Alguns já conheceram. Eu não tenho memória do meu pai. O meu pai foi o contrário. O meu pai não me acompanhava em nada. Eu lembro de ele assistir um jogo meu. Eu sempre ia de carona. E aí é um outro extremo. O pai que não apoia, o pai que não ajuda, o pai que não incentiva, o pai, deixa eu falar baixo aqui, que não vê o grupo do WhatsApp com as informações. Meu pai não me acompanhava. Incrivelmente, depois que eu fui aprovado no Curitiba, ele ia direto assistir os jogos. Meu filho jogador da família, vai dar uma BMW pro pai. Vamos revisar? Baseado nas pesquisas, artigos, vídeos, não deu e exemplos, nós entendemos que criança não precisa e não deve treinar todos os dias. É pressão do treinador do futsal, é pressão do treinador do society, é pressão do treinador do campo, é pressão do pai. Aí no campo, o professor do campo manda ele dominar assim, o do society manda ele dominar assado. Cabecinha confusa. Ao invés de evoluir, regride. Baseado em ciência. Não deve ser submetido à pressão física e emocional. Não precisa jogar todo final de semana. Desacelera. Vai passear com o teu filho. Vai viajar para a praia. Desacelera. Para de viver essa frenesia, isso é loucura, isso já está comprovado. A criança deve brincar enquanto aprende futebol. Me lembrei de um pai, esse ano me mandou uma mensagem. Kaique, quais são os planos da Life para o meu filho? É sério, não estou brincando. 9 anos. Eu respondi exatamente assim: aprender futebol enquanto se diverte. Criança deve experimentar vários estímulos para aumentar o acervo motor. Só que tudo isso que eu estou falando para ti aqui é nadar contra a correnteza. Você vai ser convencido por alguém. E muitas vezes até pelo treinador, que está precisando de dinheiro para pagar a parcela do carro, e aí ele vai promover um personal para o teu filho. Só que ele estudou na faculdade que ele não devia fazer isso. O time que vai falar para o teu filho que ele tem que jogar muitos jogos durante a semana, final de semana, para ele se preparar para o alto nível. Se você não sair dos lugares errados, é questão de tempo para você cometer esses mesmos erros. Questão de tempo. O ecossistema sempre vence. O nosso meio determina as nossas crenças, os nossos pensamentos. Se você continuar nos lugares errados, vai acontecer. E aí existe um pulo, não vou falar muito sobre isso, da iniciação para a formação de atletas vira-se uma chave. Antônio Carlos Gomes, coordenador da CBF Academy, participei de uma palestra com ele no final do ano passado, e ele mostrando que uma criança de 14, 15 anos, ele falando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, ele falou lá. Não as pesquisas, os estudos, que foram coisas que eu descobri há pouco tempo agora. Tem 30% de chance de evoluir. Isso aqui é mais ou menos o que eu acredito. 6 a 13 anos aprender se divertindo, início de performance, 16 a 17 anos alta performance, times aí
um divisor de águas ali, 16, 17 anos, então essa margem ali de 3, 4, 5 anos mais ou menos, e existem muitas possibilidades no futebol. Será que quando chegar em casa você vai precisar pedir perdão para o teu filho? Que você comparou ele com o amiguinho, que você foi ingênuo, colocando ele para treinar em tudo quanto é canto, levando ele em tudo quanto é jogo, que você criticou ele, porque você pressionou ele. Será? Você pode pegar esse mosaico, sair daqui e rasgar ele. Ou você pode relembrar a tua história.